Na anestesia, a gente faz suporte ventilatório para os pacientes, só que a gente geralmente usa menos modos ventilatórios que a UTI. Então eu vou tentar englobar mais o que a gente faz no dia a dia, mas também falar de algumas outras coisas pertinentes à UTI, principalmente porque agora a gente está na pandemia, tem muita gente dando plantão de UTI, dando plantão de porta, e às vezes precisa manejar esses ventiladores, e precisa entender um pouquinho os parâmetros que são utilizados nesses pacientes. Então, a gente também vai falar sobre isso. Então, aqui vamos começar com classificação, indicações e princípios da ventilação mecânica. Como objetivos da ventilação mecânica, nós temos reduzir o trabalho ventilatório, reverter a hipoxemia ameaçadora à vida e reverter a acidose respiratória ameaçadora à vida. Então, a causa da a gente colocar o paciente em ventilação mecânica vai ser uma dessas três, e muitas vezes as três causas no mesmo paciente. Quanto ao suporte ventilatório no pós-operatório, poucos pacientes cirúrgicos vão precisar de suporte ventilatório após o período do pós-operatório imediato. Os que vão precisar de suporte são aqueles com doenças respiratórias crônicas pré-existentes, pacientes vítimas de traumas graves, pacientes submetidos a cirurgias grandes e prolongadas, pacientes em choque séptico, pacientes com insuficiência cardíaca, entre outros. Então, são os pacientes já graves ou os pacientes que foram submetidos a cirurgias muito grandes, muito demoradas e que optou-se ou por conta do quadro clínico do paciente, por exemplo, depois de uma neurocirurgia prolongada, de fossa posterior, por exemplo, o paciente às vezes é mantido entubado por segurança, para se observar o padrão respiratório antes de uma tentativa de extubação. Atualmente, o suporte ventilatório é classificado em dois grandes grupos: a ventilação mecânica invasiva e a ventilação não invasiva. A ventilação artificial, ela é conseguida com a aplicação de pressão positiva nas vias aéreas. Na ventilativa, utiliza-se uma prótese introduzida na via aérea, isto é, um tubo oro ou nasotraqueal ou uma cânula de traqueostomia. Na ventilação não invasiva, utiliza-se uma máscara como interface entre paciente e o ventilador artificial. Diversas podem ser as indicações de um suporte ventilatório. Geralmente vai se analisar o paciente como um todo, considerar vários critérios, para se indicar a ventilação mecânica, no caso de UTI, e no caso cirúrgico, vai ser a indicação por anestesia geral. No caso de um paciente de PS, de UTI, um paciente que tem uma enfermidade que exige a ventilação mecânica, alguns parâmetros que podem levar a se considerar esse tipo de suporte são uma frequência respiratória maior que 35, um volume corrente menor que 5 ml por quilo, uma capacidade vital menor que 50 ml por quilo, um volume minuto maior que 10 litros por minuto, uma PaCO2 maior que 50 milímetros de mercúrio, uma PaO2 menor que 50 milímetros de mercúrio em ar ambiente, uma relação PaO2 por FiO2 menor que 200. Claro que isso vai depender de um paciente, por exemplo, vai depender do paciente, como ele está, por exemplo, paciente com DPLC, ele pode ter uma PaCO2 maior que 50 e está vivendo normalmente a vida dele sem precisar de ventilação mecânica. Então, tudo precisa fazer parte de um contexto para se considerar que o paciente está em insuficiência respiratória.
Hoje em dia, a maior aplicação na prática clínica é a da ventilação por pressão positiva. Antigamente, se utilizavam aqueles pulmões de aço, que o paciente ficava dentro desses dispositivos, que fazia uma pressão negativa. Isso foi muito comum nos pacientes vítimas de poliomielite. Até hoje ainda tem alguns pacientes que passam a maior parte do tempo no pulmão de aço. Alguns outros princípios são o volume corrente. Então, a ventilação mecânica ela é feita através da utilização de aparelhos que insuflam as vias aéreas com volumes de ar a cada ciclo ventilatório. E esse volume de ar que entra no paciente a cada ciclo é denominado volume corrente. Fração inspirada de oxigênio, a FiO2, é a concentração de oxigênio que o paciente vai inspirar. Isso é controlável em na maior parte dos ventiladores. Às vezes, alguns de transporte, você só consegue dar O2 a 100%. Frequência respiratória é o número de ciclos respiratórios que os pacientes realizam em 1 minuto. É dada em incursões respiratórias por minuto. E a frequência respiratória vai ser consequência do tempo inspiratório e do tempo expiratório. Então, dentro de um ciclo respiratório, a gente vai ter a inspiração e a expiração, e cada uma vai ter um tempo, e isso a gente também consegue controlar de diferentes formas nos diferentes ventiladores. Fluxo inspiratório é a velocidade com que o ar será administrado a cada inspiração, e ela é dada em litros por minuto. O tempo inspiratório vai depender do fluxo inspiratório. Então, quanto maior o fluxo, mais rapidamente os gases são administrados e menor o tempo inspiratório. Outro parâmetro importante é o volume minuto. Volume minuto é o produto da frequência respiratória pelo volume corrente do paciente. A gente tem, durante a ventilação mecânica, vários ciclos ventilatórios. E cada ciclo é composto por 4 fases. A primeira é a fase inspiratória, que é a fase do ciclo em que o ventilador vai realizar a insuflação pulmonar e a válvula inspiratória está aberta. A segunda fase é a mudança de fase ou ciclagem, que é a transição entre a fase inspiratória e a expiratória. A terceira fase é a fase expiratória, que é o momento seguinte ao fechamento da válvula inspiratória e à abertura da válvula expiratória. E a 4 é o disparo, que é a mudança da fase expiratória para a fase inspiratória. Então, aqui a gente vai ter o ciclo respiratório. Aqui começando, a gente tem o fluxo zero. O fluxo acima de zero é inspiração e o fluxo abaixo de zero é expiração. Então, a gente está no fluxo zero, aí a gente vai ter o 4, que é o disparo. Então, passou da expiração e começou a inspiração. Tem o disparo, abre a válvula inspiratória, o fluxo aumenta. Daí, dependendo do modo ventilatório, ele vai continuar aumentando, ou vai diminuir, ou vai ficar num platô. Aqui ele vai ficar num platô constante. E em um determinado momento vai acontecer a ciclagem, que é a passagem da inspiração para a expiração, que aqui é no 2. Então, é fechada a válvula inspiratória e aberta a válvula expiratória, e o paciente vai expirar, nesse caso, então, o fluxo fica negativo, convencionado como negativo. O paciente inspira, 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 aí o fluxo vai diminuindo, 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 de mais negativo para menos negativo, e chega a zero. Quando ele chega a zero,
Se inicia um novo ciclo com um novo disparo de mais uma inspiração. As duas grandes categorias de ventilação são a ventilação a volume e a ventilação a pressão. Na ventilação a volume, um volume corrente específico é configurado pelo profissional e o ventilador garante que esse volume seja entregue independentemente da pressão, até um limite superior pré-configurado. Se a pressão estiver muito alta, se for uma pressão que seja considerada danosa aos pulmões do paciente, a pessoa que configura o ventilador deixa um máximo possível de pressão e a partir disso ele não vai subir mais. Mas se não tivesse limite superior, ele iria dando cada vez mais pressão para garantir que aquele volume seja constante. Então, no caso da ventilação a volume, o volume minuto é constante, porque toda a ventilação vai ter exatamente o mesmo volume corrente. E o que vai variar é a pressão de pico das vias aéreas, de acordo com a complacência de cada pulmão. E de acordo com a resistência também de cada via aérea. Outra classificação importante de ventilação é a ventilação à pressão. Nesse caso, o que é pré-configurado é a pressão de pico das vias aéreas, com o objetivo de limitar a pressão de pico alveolar. E o que vai variar nesse caso é o volume corrente e o fluxo. E como o volume corrente varia, o volume minuto também varia. E nesse caso, a pressão de pico das vias aéreas que é constante. O volume corrente vai depender de como varia a complacência e a resistência das vias aéreas do paciente. Um exemplo bem comum da anestesia é o da cirurgia videolaparoscópica. Então, por exemplo, você começa ventilando um paciente com uma pressão de pico de 15 e ele está dando um volume corrente adequado, vamos supor 500 ml, e na hora que insufla o pneu peritônio, dá para se notar, se estiver ventilando o paciente a pressão, que esse volume que está dando pode continuar o mesmo 15, mas esse 15 vai dar um volume corrente muito mais baixo ali, vai cair para 300, 200 ml, e vai ser necessário aumentar a pressão para conseguir compensar o distúrbio restritivo causado pelo pneu peritônio. Então, nesse caso, o volume corrente não é mantido, e para manter uma ventilação adequada, para manter uma capnografia adequada, deve-se ajustar a pressão de acordo com o que acontece com o paciente. Então, aqui algumas diferenças entre a ventilação controlada à pressão e a ventilação controlada a volume. Então, em relação à pressão de pico das vias aéreas, no caso da ventilação à pressão, ela é constante. No volume, ela é variável. A pressão de pico alveolar, na pressão, ela é constante. E no volume, ela é variável. Pressão de pico alveolar é uma coisa que ficou estranha. No caso, seria a pressão de platô aí. O volume corrente. Na ventilação, a pressão ele é variável e na ventilação a volume ele é constante. O pico de fluxo na ventilação a pressão ele é variável e na ventilação a volume ele é constante. E os outros parâmetros, como o formato da curva de fluxo, tempo inspiratório, frequência mínima, são na realidade, desculpa, o formato da curva de fluxo que a gente vai ver numa outra apresentação, na ventilação à pressão ele é desacelerado, no volume ele é pré-configurado. E os outros, tempo inspiratório, frequência mínima, PIP, esses outros parâmetros são pré-configurados nas duas categorias de ventilação. Então, o paciente pode sofrer diversas
alterações que levem a alterações de complacência e resistência durante a ventilação mecânica. Se ele estiver sendo ventilado a volume, não importa o que aconteça, esse volume vai ser mantido constante e o que vai variar é a pressão. E se ele estiver sendo ventilado a pressão vai se manter constante e o que vai mudar é o volume. Então, algumas situações podem levar à diminuição do volume ou aumento da pressão. Por exemplo, redução da complacência pulmonar, aumento da autopipe, pneumotórax, broncoespasmo, edema de mucosa, secreções, derrame pleural, redução do esforço respiratório do paciente. E tem situações que podem levar a um aumento do volume, se você estiver ventilando a pressão, ou a redução da pressão se você estiver ventilando a volume. Por exemplo, aumento da complacência, redução da autopipe, aumento do esforço respiratório do paciente, resolução de alguma complicação, como um broncoespasmo que foi tratado, ou uma rolha no tubo que foi aspirada, ou um pneu peritônio que foi desfeito, acabou a cirurgia e não tem mais injeção de gás carbônico, isso leva a essa mudança na ventilação mecânica. E existem modos combinados com alvos de pressão e volume. Não nos nossos ventiladores assim, de uso habitual, alguns ventiladores mecânicos de anestesia têm esse modo, mas existe essa modalidade aí que tenta combinar os efeitos benéficos da ventilação ao volume, entregando um volume corrente-alvo, com a ventilação à pressão, mantendo limitada a pressão de vias aéreas do paciente. Então, é como se eles fizessem uma junção dos dois modos para tentar aproveitar o que há de melhor em cada, mas não é algo muito popularizado. Agora, a gente vai ver os modos clássicos de ventilação mecânica invasiva. Esses modos clássicos são a ventilação controlada, a ventilação assistida controlada, a ventilação assistida, que é a pressão de suporte, e a ventilação sincronizada mandatória intermitente, que é a SIMV. Começando com o controlado, é o modo original da ventilação mecânica. Ele é disponível tanto em formato de ventilação a volume quanto a pressão. O ventilador controla todos os aspectos da entrega dos gases. O paciente é um receptor passivo da ventilação e é atingido com sedação que cause apneia ou com a sedação junto com bloqueio neuromuscular. Então, o modo controlado de ventilação é o que a gente usa no dia a dia da anestesia, porque os nossos pacientes estão sedados profundamente e muitas vezes eles estão sob efeito dos bloqueadores neuromusculares. Então, o paciente em modo controlado é aquele paciente que não entra no respirador, que o respirador faz todo esse trabalho ventilatório para ele. Então, a gente tem aqui o exemplo das curvas de ventilação mecânica, nesse caso, controlada, limitada a volume, então a ventilação a volume, com uma curva de fluxo com formato quadrado. Então, aqui tem uma bolinha azul mostrando na pressão que não existe uma pressão negativa no início aqui da inspiração. Essa pressão negativa ela acontece quando o paciente tenta inspirar. Nesse caso, o paciente não tenta inspirar, é a máquina que entrega esse volume corrente, então não existe essa pressão negativa antes da inspiração. No caso da ventilação a volume, o volume se mantém constante e a pressão varia.
Nesse caso do exemplo, a pressão não está variando, o que pode acontecer se não tiver nenhuma alteração de complacência no paciente. Aqui um outro exemplo de ventilação mecânica controlada, limitada à pressão nesse caso. Também notar que não há deflexão negativa de pressão das vias aéreas no início da inspiração, mostrando que a ventilação é totalmente controlada, o paciente não participa dessa ventilação. Nesse caso, a pressão vai ser sempre constante. Um segundo modo ventilatório é o assistido controlado, que é um modo de ventilação mais comumente utilizado na UTI. Ele é essencialmente o modo controlado, junto de um controle de nível de sensibilidade ajustado para o nível de esforço do paciente. Então, nesse caso, se o paciente não entrar no respirador, não tentar respirar, o aparelho vai mandar uma ventilação controlada. Se o paciente tentar inspirar, se fizer uma pressão negativa, o aparelho vai detectar essa pressão negativa e, a partir dela, ele vai jogar o volume corrente pré-determinado ou a pressão pré-determinada por quem está cuidando da ventilação mecânica desse paciente. Nesse caso, o paciente controla a frequência respiratória e existe uma frequência de backup configurada para garantir uma frequência respiratória mínima. Então, se o paciente entrar, o aparelho vai entender que ele está respirando e vai mandar as ventilações. Se ele ficar um tempo específico sem respirar, vai entrar essa frequência de backup. Então, a gente vai ter um modo assistido controlado a volume e também a pressão. No caso do modo assistido controlado a volume, o que é configurado é o volume corrente, o formato da curva de fluxo, que também os nossos aparelhos de anestesia geralmente não têm essa configuração, frequência de backup, taxa de fluxo do pico inspiratório ou tempo inspiratório. No nosso caso, nossos ventiladores, geralmente o que a gente consegue regular é a relação INZES. Então, regulando a relação INZES, indiretamente, a gente está regulando o tempo inspiratório. Também é possível configurar a sensibilidade do trigger respiratório, isso é, o quanto que o paciente precisa fazer de pressão negativa para o aparelho entender que ele está tentando respirar. Porque, às vezes, se essa sensibilidade estiver muito baixa, qualquer movimento pode ser detectado como ventilação do paciente, causando um autodisparo, um autotrigger. Então, essa sensibilidade precisa fazer sentido com o esforço que o paciente está fazendo. E também dá para configurar F de O2 e FIP. No caso do modo assist controlado da pressão, é configurada a pressão de pico, a frequência de backup, o tempo inspiratório ou a relação INZES, também a sensibilidade do trigger inspiratório, a fração inspirada de oxigênio e a PIP. Então, aqui é um exemplo de uma ventilação assistida controlada a volume. Então, nesse caso, a gente vai ter ventilações iniciadas pelo paciente, e se o paciente não respirar, vai entrar a frequência de backup. Então, nesse caso, dá para notar que na curva de pressão, as duas primeiras, o paciente é que está entrando, está tentando inspirar, e o aparelho complementa com volume corrente configurado. E a última foi uma mandatória, então o paciente não fez esforço e o aparelho que gerou esse volume corrente de acordo com a frequência pré-determinada. E aqui uma ventilação mecânica assistida controlada, no caso limitada por pressão. Então, nesse caso, todas as ventilações foram iniciadas pelo paciente.
E nesse caso, a pressão de pico é constante e pré-determinada. Um outro modo que está disponível em vários aparelhos de anestesia hoje em dia é a pressão de suporte, que é o modo clássico mais próximo da verdadeira ventilação assistida. Então, nesse caso, a gente não tem uma frequência respiratória mandatória. O paciente é que inicia todas as ventilações dele, e o aparelho vai dar uma pressão, nesse caso é uma ventilação à pressão, o aparelho vai dar uma pressão pré-determinada pelo operador para complementar o volume corrente dele, caso ele tenha alguma questão respiratória. No caso da anestesia, é muito usada a pressão de suporte naquele paciente que está começando a respirar, está acordando da anestesia, ou o paciente que está em espontânea, por exemplo, o paciente que está com uma máscara laríngea, não está curarizado, está em espontânea, mas às vezes ele não está fazendo um volume corrente adequado, não está fazendo um volume minuto adequado, então ele é deixado em pressão de suporte para ver um complemento desse esforço respiratório dele e ele conseguir fazer o volume adequado para a altura dele. E a pressão de suporte, ela permite que o paciente tenha um maior controle sobre a ventilação. Então, aqui é uma curva de pressão de suporte. Nesse caso, fica uma curva idêntica àquele assisto controlado à pressão, porque nesse caso seria como se existisse só o assistido, não tem o controlado. Então, todas as ventilações são iniciadas pelo paciente. Na pressão de suporte, na parte da inspiração, de como que vai iniciar a inspiração, que é o trigger ou disparo, o ventilador vai detectar o fluxo negativo que é feito pelo paciente durante a tentativa de inspiração e vai disparar uma inspiração com uma pressão constante pré-determinada. Então, aqui a gente vai ter a curva da pressão de suporte, fluxo, pressão, volume, e o paciente aqui vai fazer uma pressão negativa, indicando que ele está tentando inspirar. O aparelho vai detectar essa pressão negativa e vai jogar a pressão que foi pré-determinada. Ao mesmo tempo que ele faz uma pressão negativa, aqui, ele também faz um fluxo negativo, ele puxa o ar. E o aparelho consegue detectar esse evento. Então, é possível determinar o fluxo inspiratório que vai causar um disparo no ventilador, evitando, assim, disparos automáticos. E geralmente é configurado para 2 litros por minuto. Pelo que eu me lembro, alguns dos aparelhos do HSPM que tem pressão de suporte tem a configuração do disparo. Eu não sei se está como disparo, como trigger, mas quando coloca em pressão de suporte, existe essa configuração e eu acho que o mínimo é 2 litros por minuto. Tem alguns outros aparelhos, acho que o Primus da Drager, ele consegue diminuir esse trigger. Então, o paciente às vezes precisa puxar bem pouquinho o ar. Acho que é trigger, né? Acho que é trigger, tá? O da Braskem acho que é trigger, acho que o mínimo é 2, acho. E o Primus chega, acho que a menos de 1. O Primus dá bem pouquinho. Dá bem pouquinho. Às vezes o paciente está começando a querer respirar e você já consegue configurar e entrar em pressão de suporte. Às vezes pode ficar tão baixo essa sensibilidade que o aparelho pode detectar algum movimento do paciente, alguma coisa que não é respiração e acabar fazendo o disparo automático. Isso, você tem que prestar atenção nisso, porque às vezes prejudica a ventilação. Aí fica entrando assim, rapidamente e não ventila direito.
E, então, na pressão de suporte, sempre o paciente é que controla a própria respiração. Ele que puxa, pelo menos, que começa a inspiração, faz o primeiro esforço. Só que são configurados modos de segurança, de backup, para assumirem se o paciente tiver apneico por 20 segundos ou mais. Porque, às vezes, o paciente está em pressão de suporte, na UTI tem vários pacientes, ele para de respirar por algum motivo, e o próprio aparelho precisa assumir essa ventilação. Então, esse é uma das primeiras configurações aqui da pressão de suporte. Ela tem várias configurações. O básico que vai se configurar aqui vai ser a pressão que você vai dar, por exemplo, 10 centímetros de água, 15 centímetros de água. E a PIP também a gente configura. E uma frequência de backup. Outra coisa que a gente configura, então, é esse trigger ou disparo, que é essa sensibilidade, o quanto que o paciente precisa puxar de ar, com que velocidade ele precisa puxar esse ar, para o aparelho entender e disparar a pressão que você configurou. Essa é uma das configurações. Uma segunda configuração, que também assim, é um pouquinho mais difícil de entender, é essa do término da inspiração. Então, na pressão de suporte, a inspiração ela não termina por tempo. Você não determina um tempo inspiratório de 1 segundo, 2 segundos, que o aparelho vai entender ali que o paciente terminou de inspirar e vai fechar a válvula inspiratória e abrir a expiratória. Não é assim que funciona, não é por tempo. Na pressão de suporte, a inspiração ela termina por diminuição do fluxo. Então, no gráfico aqui dá para entender melhor. Aqui é um gráfico de fluxo na pressão de suporte. Então, a gente tem o fluxo zero, aí o paciente inspira, na hora que inspira tem um fluxo bem alto aqui, que atinge 30 litros por minuto, e ele vai continuar inspirando, o pulmão vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, conforme vai enchendo, vai cabendo menos ar, e esse fluxo vai diminuindo, vai entrando ar mais devagar. Quando o fluxo de ar chega em 25% do máximo que o paciente atingiu, então, nesse caso, o paciente atingiu um fluxo inspiratório de 30. Então, quando chega a 25% de 30, 7,5%, 7,5, né? 7,5, 15, 30. Chega a 7,5 litros por minuto, o aparelho vai entender que esse fluxo caiu, e aí que vai trocar as válvulas. Então, quando o fluxo caiu para 25% do fluxo máximo que o paciente fez durante a inspiração, as válvulas vão trocar e o paciente vai poder fazer a expiração passiva dele. Então, aqui ele expira, o fluxo fica negativo. Oi. Tá falando. Ô, doutora, deixa eu só fazer uma pergunta aqui, que num dos slides da senhora aí atrás falou que o fluxo é negativo, só que parece que ele é positivo sempre aí no começo, né? Ele só é negativo na expiração. Isso, ele é positivo na inspiração e ele é negativo na expiração, é convencionado assim. Quando ele faz uma pressão negativa, então, no começo, ele está fazendo um fluxo positivo mesmo assim, né? É porque eu acho que 2 slides atrás a senhora tinha falado que o fluxo era negativo também. É verdade, sim. Você tem razão, é verdade. Ele faz um fluxo positivo, porque é convencional, porque ele está puxando ar. É positivo se a gente está pensando na nossa respiração espontânea. Se a gente estivesse fazendo uma curva de espirometria de ventilação espontânea, ficaria ao contrário. Mas sim, ele faz um fluxo positivo. Sim, ele começa a fazer um fluxinho. É verdade. Ele começa a fazer um fluxinho positivo, aí o aparelho detecta que ele faz esse fluxinho positivo, que ele está puxando o ar, né? Aí depois ele É verdade. Isso mesmo. Bom, aí ele detecta, porque na hora que você tem a pressão negativa, né? Na verdade, o pulmão ele abre, né? A pressão negativa entre aspas, né? Você expande o tórax, você diminui a pressão interna, certo? Por isso que fala pressão negativa. Nessa hora que faz uma pressão negativa, você permite que o fluxo aumente. Então, o fluxo é positivo e é a hora que o fluxo fica mais alto. Então, se você der -1 aí nesse gráfico, Amanda, você consegue ver exatamente onde está o trigger negativo. Deixa eu ver se está batendo. Diminui o zoom. É isso mesmo. O trigger negativo e o pico. Exatamente. Tá? Viu, Natália? Viu como eu sabia que você sabia tudo? Acabou a aula de inglês.
Viu, Nicolau? Tá Agora bom, estou na doutora, TV. desculpa, era só isso. Exatamente isso. Gabriel, exatamente isso. Ele faz uma pressão negativa, então é o momento do trigger, então ele faz um fluxo bem baixinho, aí você consegue controlar essa sensibilidade. Então, geralmente é 2 litros por minuto. Então, quando ele faz um fluxinho aqui e atinge 2 litros por minuto, o aparelho entende que ele está tentando respirar e lança a pressão que você configurou. É isso. Aí ele lança a pressão que você configurou, aí no começo esse fluxo positivo é bem alto, chega num pico, o pulmão vai enchendo, ele vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. Quando chega a 25% do fluxo máximo que ele fez, as válvulas trocam, a inspiratória fecha, a expiratória abre e ele tem o tempo para poder expirar. É isso. E aqui outra coisa que é interessante já nesse gráfico, que é um assunto para depois, que foi até o que eu tinha me confundido antes, é na parte negativa do fluxo. Então, na hora que o paciente está expirando, o fluxo é negativo, ele fica bem negativo, e depois ele vai também diminuindo, 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 até diminuindo, quero dizer, de menos negativo para zero, né? Até chegar em zero. Depois que chega em zero, ele vai começar uma inspiração nova. Nesse caso, é pressão de suporte. Então, ele é que está respirando sozinho. Mas se fosse uma controlada e tivesse com uma frequência respiratória muito alta, por exemplo, às vezes o fluxo não vai ter chegado a zero e o aparelho vai iniciar uma nova inspiração. E ele não vai ter esvaziado todo o pulmão. Isso indica que está fazendo auto-PIP. Ele não está conseguindo esvaziar tudo, não está tendo tempo de esvaziar tudo e o aparelho está lançando uma nova ventilação, que é um indicativo de que tem que diminuir a frequência ou aumentar o tempo expiratório, e é uma coisa que dá para ser vista nesse gráfico também. Então, vamos para frente. Aí, considerando essa questão dos 25% para trocar para a expiração, que existe esse Essence. Esse Essence, ele é uma configuração de ventilador de UTI para paciente que está ali respirando sozinho e para ajudar a ficar mais adequada a ventilação, a não ter tanta sincronia, que esse Essence ele consegue configurar para não ser sempre no 25%, pode ser no 35%, pode ser no 15%, e vai adequar quando que vai trocar da inspiração para a expiração, de acordo com o que o paciente está fazendo. Então, se o paciente, se você nota que aqui, na curva de pressão, tem um pico de pressão aqui no final da inspiração, significa que ele já está querendo expirar antes de você permitir. Então, antes desse fluxo chegar ali ao 25%, ele já está tentando expirar. Então, nesse caso, você teria que aumentar um pouco esse fluxo. Por exemplo, tem que cair, vai para 35%. Porque se cair para 35%, por exemplo, aqui, o fluxo não vai ter caído tanto, ele vai poder expirar antes. Então, não vai fazer aquele piquinho de pressão ali no final. Então, isso é o que é o essência, é deixar de ser 25% e aumentar ou diminuir, dependendo de como você nota se o paciente está tentando expirar antes ou depois da hora que você está permitindo. Então, essa é uma segunda configuração aqui, o Essence. E uma terceira configuração tem a ver com o tempo de subida, que é o tempo que demora para o fluxo ir do mínimo para o máximo. Então, o fluxo aqui ele está num mínimo e o paciente inspira, ele chega no máximo, e tem um tempo para isso acontecer, que também dá para configurar se vai ser mais rápido ou se vai ser mais devagar. Então, vamos aqui no tempo de subida. Ele consegue melhorar toda a ventilação, a pressão, e ele altera essa inclinação desse aumento de pressão, de aumento do fluxo ali no começo da inspiração, e ele pode ser ajustado para que a curva de pressão fique adequada, que ela fique com esse formato aqui da B, ela fique quadrada. E se ela estiver tendo ou esse padrão do A aqui, uma espícula no começo da
da inspiração, ou ela está côncava, está demorando muito para subir essa pressão, aí dá para configurar esse tempo de subida do fluxo para ela ficar mais adequada. Então, no primeiro caso, o fluxo está subindo muito rapidamente e está fazendo essa espícula de pressão. Então, você diminuiria o fluxo para o ar entrar mais lento. A B está boa e a C está muito lento esse pico de fluxo. Então, você poderia aumentar esse pico de fluxo para a pressão subir mais rapidamente e ficar com a curva quadrada adequada. O Essence ele vai permitir o ajuste da porcentagem de pico de fluxo necessário para interromper a inspiração. Então, toda vez que uma espícula estiver presente no final de uma inspiração, sob pressão de suporte, uma porcentagem mais elevada do pico de fluxo deve ser configurada para terminar a inspiração. E essa porcentagem do Essence deve ser lentamente elevada até que ocorra uma transição suave da inspiração para a expiração. Outra configuração que pode ser feita na pressão de suporte é a do tempo de subida. A sincronia entre o paciente e o ventilador no início da inspiração, em qualquer modo ventilatório com alvo de pressão, pode ser melhorada ajustando o tempo de subida, que é o rise time. Esse tempo de elevação de fluxo altera a inclinação do aumento da pressão no início da inspiração, variando o tempo que demora para que o fluxo de gases se eleve de 0 ao pico. Esse tempo de elevação ele deve ser ajustado para garantir que a pressão das vias aéreas se eleve rapidamente até o pico, sem qualquer concavidade durante o início da curva de pressão. Se a curva de pressão nas vias aéreas estiver côncava, o rise time deve ser elevado, mais acelerado. E se a pressão de pico no início da inspiração exceder o nível pré-determinado, o tempo de subida deve ser reduzido. E um aumento no rise time geralmente causa um aumento no pico de fluxo e uma diminuição no tempo inspiratório. E a configuração incorreta pode levar à sincronia de fluxo. Então, aqui um exemplo do efeito da mudança do tempo de subida em um modelo pulmonar. No caso A, a gente teria um excesso de fluxo com a presença de uma espícula de pressão. No B, essa taxa de fluxo seria reduzida e o tempo inspiratório vai aumentar e a espícula vai estar ausente. Então, a curva ideal é essa B. E no caso da C, a taxa de fluxo vai estar muito baixa, então a curva vai ficar côncava e é necessário aumentar esse rise time para o pico de fluxo ser mais rápido, ser atingido mais rápido e a curva ficar adequada, assim como a curva B. O último modo ventilatório é a ventilação mandatória sincronizada intermitente, a SMV, que na realidade é um modo que já está caindo em desuso. E a ideia seria combinar a ventilação espontânea sem suporte, junto do modo assistido controlado. Então, as ventilações, o paciente ia conseguir fazer todos esses modos ventilatórios dentro de um só. Quando são feitas as mandatórias, quando o paciente não é capaz de iniciar a própria ventilação, essas ventilações podem ser controladas a pressão ou a volume, do mesmo jeito do modo controlado, do mesmo jeito do modo assisto controlado. Então, a frequência respiratória mandatória, isso é, quando o aparelho controla tudo, ela é configurada, e entre as ventilações mandatórias, o paciente pode respirar espontaneamente. Uma janela assisto-controlada vai ser aberta em intervalos específicos de acordo com a frequência estabelecida. Então, foi determinada uma frequência mandatória de
10 respirações por minuto, e vai ter essa janela assisto controlada, que o paciente, se o paciente não respirar, ela vai ser disparada uma ventilação para o paciente. E se o paciente respirar, vai ser disparada uma ventilação assistida com as mesmas configurações da controlada. E em cada janela, o paciente pode disparar ventilações com pressão positiva. Se o ventilador não detectar esforços ventilatórios, uma ventilação controlada vai ser entregue. Os defensores da SMV, eles enfatizam o benefício da ventilação espontânea entre as mandatórias. Então, aqui a gente teria uma associação de todos os modos ventilatórios. Nesse caso, o que está acontecendo com esse paciente é que ele tem as mandatórias, nesse caso, como a gente pode ver na curva de pressão, ela vai ter uma deflexão negativa aqui no início, então ele está iniciando todas. As que estão dentro daquela frequência respiratória determinada, ele vai puxar o ar, vai fazer um fluxo negativo e o aparelho vai gerar aquela frequência, aquela pressão, aquele volume que você determinou. E quando não está dentro dessas 10 ventilações por minuto, por exemplo, se o paciente tenta inspirar, o que vai acontecer é que não vai ter ajuda do ventilador, ele vai ter uma respiração espontânea. E também existe a possibilidade, nessas espontâneas, de se adicionar pressão de suporte hoje em dia. Mas o SMV, quando foi criado, foi pensado assim. Você determina uma frequência, nessa frequência, se o paciente não tentar inspirar, vão ser ventilações controladas, se o paciente tentar respirar, vão ser ventilações assistidas, e fora dessas ventilações, o paciente poderia fazer respirações espontâneas sem ajuda do aparelho. Então, aqui 2 exemplos. Primeiro, uma ventilação em SMV, em que o paciente faz uma primeira respiração assistida, então ele puxa o ar e o aparelho completa. A segunda é uma espontânea, pura, e depois ele entra em apneia. Ele entra em apneia, para de respirar, e o aparelho detecta que ele entrou em apneia e lança uma ventilação controlada. E embaixo aqui uma ventilação, uma SMV também, com paciente aqui ele está participando de todas, algumas a volume, e as outras estão com pressão de suporte, não estão com espontânea pura. A ventilação no modo SMV, ela, por ter essa ventilação espontânea no meio das assistes controladas, ela poderia melhorar a relação ventilação-perfusão, deixar ela mais adequada, por melhorar a distribuição da ventilação para regiões dependentes do pulmão. No entanto, o trabalho ventilatório durante a SMV é geralmente excessivo. Quando a frequência mandatória é reduzida, o trabalho ventilatório, tanto para as ventilações mandatórias quanto para as espontâneas, aumenta. Isso foi detectado a partir de estudos do trabalho ventilatório do paciente. Cada ventilação ela vai ser interpretada pelo centro respiratório como estando na carga mais alta e necessitando de maior trabalho muscular. E vai acontecer um aumento no drive ventilatório, um aumento do nível de assincronia entre paciente e ventilador. Então, parece que poder ficar alternando entre controlada, assistida, espontânea, controlada, assistida, espontânea, isso não é bem percebido pelo centro respiratório. E acaba gerando um aumento de trabalho muscular muito grande, e isso leva à sincronia. Foi demonstrado que o SMV é um modo ventilatório que prolonga o suporte ventilatório, aumentando o tempo para desmame. Nos ventiladores mais modernos, a pressão de suporte pode ser aplicada durante as ventilações espontâneas. No entanto, isso reduz as vantagens
da ventilação espontânea e torna o desmame mais complexo ainda. E muitos acreditam que o SMV é um modo ventilatório a ser aposentado. Então, essa foi a primeira parte. A gente vai ter uma segunda